Bom dia, turminha! Hoje é a nossa última aula da semana, né? Sexta-feira. Então, olha só, organiza seu material pra gente começar a nossa aula. Mas antes de começar, vocês já fizeram o mural dos vovô? Já? Então, ó, manda a foto pra tia, tá? É no dia 26, o dia do vovô e da vovó. Então, ó, manda uma foto e grava uma mensagem bem linda pra eles, tá certo? Porque eles estão com muita saudade de vocês. Eles não podem sair de casa, né? Por conta do coronavírus. Então, ó, já que eles não podem sair, a gente também não pode ir pra lá. Então, a gente manda mensagens pra eles bem lindas e maravilhosas, tá certo? Então, não esquece, viu? Faz seu mural bem bonito. Então, vamos lá, começar a nossa aula. Pega seu livro de português e vamos começar. Bom dia. Coloca seu livro na página 90, tá certo? Primeiro, nós vamos começar fazendo uma revisão sobre o infográfico. Quando queremos saber algo, há várias maneiras de conseguir informações. Podemos ler reportagem, pesquisar na internet ou conversar com outras pessoas. Nesse capítulo, você vai estudar uma maneira de obter informações sobre um assunto, utilizando um recurso muito criativo, com imagem, números e cores, para compor a informação, o infográfico. Os infográficos podem apresentar, além do texto verbal, vários outros elementos: imagens, gráficos, tabelas, mapas, números, símbolos matemáticos e etc. Agora nós vamos ver a definição do infográfico no dicionário, tá certo? Então, olha só. Explicação feita por meio de imagens, aí, fotografia, desenho, gráficos, anagramas e etc. Que no jornalismo é usado para sintetizar uma notícia ou referente à infografia, a reunião dos elementos gráficos e visuais usados para caracterizar uma informação jornalística. Agora, abra seu livro na página 90 e vamos fazer a leitura desse infográfico, tá certo? Então, vamos começar com o título do infográfico, Separe o lixo em casa, tá certo? Aí, o que é reciclável? Aí tem reciclável de um lado e não reciclável do outro, tá certo? Então, aqui, são elementos domésticos, tá bom? Que temos na nossa casa. Então, vamos lá o primeiro. Papel. O que é reciclável? Caixa longa-vida, cartolinas, papel seda, caixa de papelão, jornais, revistas, cadernos, livros e etc. O que não é reciclável de papel, papel vegetal, fotográfico, fitas adesivas e etc. Tá bom? Metal. Vamos ler o que é reciclável no metal, tá bom? Objetos de alumínio, cobre, bronze, chumbo, fios, grampos, clipes e etc. O que não é reciclável no metal, esponja de aço, latas de aerosol, de tinta ou pesticidas. Vidro. Garrafas, frascos de condimentos, copos, pratos e etc. são recicláveis. O que não é reciclável do vidro? Espelho, lâmpadas, cristal, cerâmicas e porcelana. O que é reciclável no plástico? Sacos e sacolas, isopor, escova de dente, caneta, sem descarga, garrafas, PET, balde, tampas e etc. O que não é reciclável no plástico, Acrílico em geral, adesivos, tomadas, espumas, embalagens com material corrosivos ou tóxico, tá certo? Então, olha só. Aqui, tem materiais do nosso dia a dia, tá certo? A informação desse infográfico, eu posso ler ela. E primeiro, o metal, que já está dizendo ao lado, que está correto, o reciclável e o não reciclável do metal. Eu posso ler o plástico, tá certo?
Então, ó, nós temos que ler ele de cima para baixo, mas a ordem não vai alterar a relação dos produtos, tá certo? Então, vamos lá. Entenderam? Então, ó, a gente começa a ler de cima para baixo, mas as ordens do produto não vai alterar em nada. Porque, ó, metal, um tá ligado ao outro, ó, o que é reciclável e o que não é. Vidro, um tá ligado ao outro, o que é reciclável e o que não é, ok? Então, vamos responder umas perguntinhas sobre o nosso infográfico. Qual é o tema do infográfico? O infográfico está falando sobre que material, tá certo? Então, você vai colocar aqui. Observe a sequência em que as informações aparecem no infográfico, tá certo? Qual é o título do infográfico? Então, você vai colocar aqui o título dele, tá? B. Pela posição do título, o infográfico deve ser lido, ó, de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem. Como é que nós começamos a ler? A partir do título, né? Então, letra C. A indicação dos materiais recicláveis e não recicláveis pode ser lida de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem. Se eu alterar a ordem dos materiais, tem algum problema? Então, você vai colocar em que ordem a gente pode ler, tá bom? Terceira questão. Leia o infográfico e escolha 2 elementos dos itens abaixo. Então, você vai ver lá no infográfico 2 elementos, ó. Materiais de vidro que não podem ser reciclados, tá certo? Então, você vai olhar lá do lado, onde os materiais de vidro que não podem ser reciclados e vai colocar 2 aí. Letra B. Materiais de plástico que podem ser reciclados, tá certo? C. Materiais de papel que podem ser reciclados. Então, você vai colocar 2, tá certo? Que podem ser reciclados. Letra D. Materiais de papel que não podem ser reciclados. Então, você vai colocar aqui. Lembra que lá, né, tem de um lado o que é reciclável e do outro o que não é reciclável de cada material, tá bom? Quarta questão. Você e sua família costumam separar o lixo que pode ser reciclado? Por quê? Então, você vai colocar aqui se sua família separa o lixo. Qual é a importância de reciclar o lixo? Dê 2 exemplos. Por que é importante reciclar o lixo? Porque quando a gente recicla, automaticamente nós já diminuímos o lixo do nosso planeta, tá certo? Então, por isso que é bom reciclar. Então, olha só, turminha, pausa o vídeo e responde, que daqui a pouco o tia vem com a correção, tá bom? E aí, turminha, conseguiram? Então, vamos lá, fazer a nossa correção. Qual é o tema do infográfico? Apresentação dos materiais domésticos. Lembra que a tia falou que são recicláveis e não recicláveis. Qual é o título do infográfico? Lembra que a tia leu primeiro? Separe o lixo em casa. Pela posição do título, o infográfico deve ser lido, ó, de cima para baixo, porque ele tá logo em cima, né? Então, ó, é a bolinha do meio. Marcou? Se não marcou, marca agora, tá bom? Letra C. A indicação dos materiais recicláveis e não recicláveis podem ser lida de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem. Em qualquer ordem, porque um material reciclado estava ao lado do outro que não era, do mesmo. Então, se você alterasse, não tinha problema, não ia misturar, tá certo? Terceiro, leia o infográfico e escolha 2 elementos dos itens abaixo. Então, materiais de vidro que não podem ser reciclados. A gente só precisava olhar do lado direito, que estava lá a respostinha. Espelho, lâmpadas, cristal, cerâmica e porcelana. Não são recicláveis, tá certo? Material de plástico que pode ser reciclados. Sacos e sacolas, isopor, escova de dente,
caneta sem carga, garrafa PET, balde, tampas e etc. Materiais de papel que podem ser reciclados. Caixa longa-vida, que é aquela caixinha de leite que a gente já compra pronto, ou suco, ou todinho. Cartolina, papel de seda, caixa de papelão, jornais, revistas, cadernos, livros e etc. Letra D. Materiais de papel que não podem ser reciclados. Papel vegetal, fotográfico, fitas adesivas e etc. Você e sua família costumam separar o lixo que pode ser reciclado? Por quê? Então, aqui era uma resposta pessoal, tá bom? E a importância a gente já sabe, né? Faz bem para o meio ambiente. E se a gente não costuma separar o lixo, é bom a gente começar a separar, tá certo? Porque facilita na vida das pessoas que trabalham com reciclagem, tá certo? Então, como separa, tia? Você separa o lixo úmido do seco. Qual é o lixo úmido, tia? O lixo úmido é resto de alimento, cascas de fruta, se você não tiver planta em casa, então casca de fruta. Por quê? Porque se você colocar misturado com o lixo que é sólido, quando chegar lá no depósito que eles vão fazer separar, então tá tudo sujo, aí tem que lavar. Então você separa o lixo úmido e deixa o restante, que é plástico, papel, PET, em outra sacola, tá certo? Então assim já é uma grande ajuda para eles. Então, olha só, turminha, essa foi a nossa atividade da sexta-feira. Foi bem curtinha, para todo mundo terminar rápido, tá certo? Então, ó, não esquece de fazer o seu mural do seu vovô, tia tá lembrando de novo. E bom final de semana, tá certo? Tchau!